Além do zagueiro Pablo, o Flamengo segue com mais 2 atletas afastados fora dos planos do Clube de Regatas do Flamengo. Inclusive, um deles tem contrato com o Flamengo até o final de 2026. Eu vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação. O garoto Matheus Gonçalves se apresentou à seleção brasileira sub-20, né? Lembrando aí que o Flamengo quase que pedia ali a desconvocação do Matheus Gonçalves, mas o Cria se apresentou à seleção brasileira. Lembrando que quinta-feira tem a estreia de Carlo Ancelotti para o jogo contra o Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E hoje o Carlo Ancelotti ele já mostrou ali uma cara como um provável time que ele deve levar a campo. Vou trazer aqui todos os detalhes para vocês. A CBF também abriu a venda de ingressos para o jogo contra o Paraguai, que acontece em solo brasileiro na próxima terça-feira na Neoquímica Arena. E olha só os valores, hein? Eu acho que isso aí deve ser um cartão de visita, né? Com a chegada de Carlo Ancelotti. Flamengo e Internacional, Conmebol define datas de jogos de ida e volta da Copa Libertadores da América, oitavas de final. As datas da partida e horários também já estão definidos. Inclusive, né, eu vou trazer aqui também para vocês transmissão de todos os jogos das oitavas de final da Conmebol Libertadores da América. Então não perde nada, já cola comigo, tem muita coisa boa aqui para trazer para vocês. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixe teu like e compartilhe esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí, vamos começar falando sobre esse confronto Flamengo e Internacional, oitavas de final da Copa Libertadores da América. Isso porque a Conmebol definiu as datas para as partidas entre Flamengo e Internacional pelas oitavas de final da Conmebol Libertadores da América. Primeiro jogo, jogo de ida, acontece no dia 13, no Maracanã. Jogo da volta acontece no dia 20, no Beira-Rio. Lembrando que dia 13 e 20 de agosto, ou seja, ainda tem mais 2 meses, né? Pra gente ter esse jogo aí das oitavas de final. Dia 13 e 20 de agosto, às 21h30, horário de Brasília. 21h30 acontece os dois jogos, tá? No mesmo horário. Dia 13, 21h30, dia 20, 21h30. Flamengo joga o primeiro jogo no Maracanã e decide lá no Beira-Rio. Tá aí, né? Datas e horários dos dois jogos Flamengo e Internacional. As transmissões também dessa partida, não só dessa partida, todos os jogos das oitavas de final já foram definidos. Transmissão das oitavas de final da Libertadores, Flamengo e Internacional. Os dois jogos do Flamengo, tá? Lembrando que as transmissões que eu vou falar aqui para vocês serão tanto a mesma coisa para jogo de ida e também jogo de volta. Por exemplo, Flamengo, a Globo vai transmitir Flamengo Internacional, primeiro jogo no Maracanã, e também o primeiro jogo, né, o jogo fora lá na casa do Colorado. Os dois jogos do Flamengo Internacional terão transmissão em TV aberta pela Rede Globo. A ESPN vai transmitir, ESPN Disney, que é o serviço de streaming da ESPN, da Disney, Disney+, vai transmitir Fortaleza e Vélez, Cerro Porteño e Estudiante. Flamengo e Internacional também terá transmissão, além da transmissão na Globo, também vai ter transmissão na ESPN, e Universitário e Palmeiras, tá? Universitário e Palmeiras também terá transmissão na ESPN, apenas na Globo, Flamengo Internacional. No Paramount terá transmissão de Atlético Nacional e São Paulo, Peñarol e Racing, Botafogo e LDU e Libertad e River Plate. Lembrando que as transmissões são as mesmas, na de ida e de volta. Flamengo terá transmissão na Globo, na ESPN e Disney+, no jogo de ida e também no jogo da volta, beleza? Vou seguir agora a falar sobre a situação envolvendo aí jogadores que estão fora dos planos do Flamengo, porque não é só o Pablo não, tá, nação? Além de Pablo, mais dois atletas
estão fora dos planos do técnico Felipe Luiz, da comissão técnica do Clube de Regatas do Flamengo para a temporada. Pablo, 33 anos, zagueiro, já vem treinando afastado desde o início do ano. Zé Wellington, 21 anos, lateral esquerdo, também está afastado desde o início do ano. E Caio Garcia, que é meia volante, 21 anos também, a mesma idade do Zé Wellington. E tem contrato com o Flamengo. Olha só, hein? Agora em curiosidade, né? Pablo e Zé Wellington, eles têm contrato até o final desse ano agora, 2025. Caio Garcia, que é volante, ele tem contrato com o Flamengo até o final de 2026. E desde o início do ano, depois daquela reformulação, chegaram Zé Boto, tudo e muito mais, os três seguem treinando separados. 3 atletas fora do Flamengo, fora dos planos do Flamengo: Pablo, Zé Wellington e Caio Garcia, né? O maior impeditivo aí desses 3 aí é o Pablo, né? Porque além do salário alto, a idade avançada para negociar com outra equipe. Zé Wellington, lateral esquerdo, tem a volta do Matias Vinha agora, já temos aí o Matias Vinha, temos o Alexandro e o Ayrton Lucas, né? Já tá ali agrupado os 3. Então, Zé Wellington, o empresário, cara, o empresário desses jogadores aí, cara novo, garoto promissor, Zé Wellington. Coloca esse garoto em outro clube aí, deixa o garoto afastado. A mesma coisa o Caio Garcia, são 2 garotos novos. Tem chance em outras equipes. Os empresários que também são aí meia lerdeira, essa é a verdade, né? Mas tá aí os 3 fora dos planos do Flamengo e segue fora. Segue treinando separado desde o início do ano. Já chegamos no meio do ano e os garotos estão lá treinando separado. Digo, o garoto, 21 anos, ainda é jovem ainda, né? Falar sobre cria do Mengão, queridão, garotos. Vamos falar agora sobre Matheus Gonçalves. Isso porque o Matheus Gonçalves se apresentou, já está no Egito, com a delegação da seleção brasileira, se apresentou hoje para a disputa de um amistoso contra a seleção local, do caso do Egito. Vale lembrar que o Flamengo cogitou pedir a desconvocação do atleta, hein? Foi isso mesmo, o Flamengo cogitou, mas a vontade do jogador prevaleceu e Matheus Gonçalves vai jogar sim, vai aí estar presente, já está representando a seleção brasileira sub-20, né? Vem muito pouco aproveitado pelo técnico Felipe Luiz, o técnico da seleção sub-20, que é o Ramon Menezes, né? Ele sabe o potencial que o Matheus Gonçalves tem. E aí convocou o garoto de 19 anos e tá aí agora o Matheus Gonçalves já presente a seleção brasileira sub-20 para os amistosos que acontecem lá no Egito, beleza? Se falando de seleção brasileira, meus amigos, vamos falar sobre a seleção brasileira, né, oficial aí, porque a estreia de Carlo Ancelotti já é agora na próxima quinta-feira como o novo técnico da Amarelinha. O Brasil joga contra o Equador na próxima quinta-feira, agora dia 5. Hoje o Carlo Ancelotti teve seu segundo dia de treino, né, consecutivo, treinou ontem e hoje o segundo dia, mas para valer com todos os jogadores, né, realmente convocados à disposição, foi hoje. Ontem ainda estava faltando alguns atletas, hoje estava completo aí. E pelo treino de hoje, o Carlo Ancelotti levou uma escalação, provável escalação, olha só, com Alisson, Wanderson na lateral direita, Alisson no gol, Marquinhos e Alexandro, zagueiros aí, Alexandro lateral esquerdo, o único jogador aí do Flamengo que vai para esse provável time de hoje, né, que foi aí treinado como o time titular para enfrentar o Equador agora na próxima quinta-feira. Mais à frente, Andrés Pereira, Casemiro, Andrés Santos, Estevão, Vinícius Júnior e Richarlison. Esse é um provável time, né, uma provável escalação da seleção brasileira de Carlo Ancelotti hoje, hein? O que ele mostrou hoje, levou a campo como um time titular, com Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alexandro zagueiro do Lille e Alexandro lateral esquerdo do Flamengo, Andrés Pereira, Casemiro, Andrés Santos, Estevão, Vinícius Júnior e Richarlison, lá o trio de ataque lá na frente. Estevão, Vinícius Júnior e Richarlison. O que você achou, torcedor? Sinceramente, deixa aí nos comentários a sua opinião. Lembrando que são 2 jogos, Brasil e Equador agora
Na quinta-feira joga lá em Guayaquil, lá no Equador, lá no estádio Monumental Isidro Romero. É isso mesmo, lá no Equador. E na terça-feira, dia 10, tem o segundo jogo, que será contra o Paraguai. Esse jogo acontece em solo brasileiro, na Neoquímica Arena. E para esse jogo a CBF já abriu aí a venda de ingressos, meus amigos, para o jogo que acontece em solo brasileiro. E eu vou falar para vocês, cartão de visita garantido, hein? Ingressos que vão de 200 a 450 reais para assistir o jogo da seleção brasileira na próxima terça-feira. Olha só, setor norte, 200 reais, né? Setor norte, 200 reais. Setor sul, 250 reais. Leste superior lateral, 300. Leste superior central, 300. Oeste superior, 350. Leste inferior lateral, 350. Leste inferior central, 350. Oeste inferior corner, 450 reais, filhão. Oeste inferior lateral, 450 reais. Oeste inferior central, também 450 reais. Tá aí, de 200 a 200, né? A 450 reais os ingressos para poder acompanhar o jogo da seleção brasileira na próxima terça-feira na Neoquímica Arena. Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Vou seguir focado com tudo, sempre ligadados com as últimas informações, para deixar você sempre muito bem atualizado, beleza? Ficando por aqui, daqui a pouco eu volto. Tamo junto, forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.